Sejam bem-vindos a mais uma Diversidade Artística. E o entrevistado de hoje é o B-Boy Vitor. Além de B-Boy, ele desenha e também toca violão. Ele vai falar um pouco mais sobre todas as artes que ele é envolvido. Com certeza ele vai ter maior dominância sobre isso. Vitor, meu parceiro, seja bem-vindo ao programa. Prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, querido. E, por gentileza, você pode já iniciar contando como você começou a se envolver nesse mundo artístico do hip hop e da música em si, de uma forma geral. Ó, e aí, galera, beleza? Mano, prazer imenso estar por aqui, velho, conversando prazer, com vocês. E é sempre bom, né, ter um espaço desse pro povo artístico aqui de Pau d'Alho, que às vezes não tem muito espaço pra falar, né, pra conversar. Mas enfim, mano, eu sempre me identifiquei pela cultura hip hop. Quando eu era mais jovem, eu comecei a lutar capoeira. Só que, assim, o meu ver na capoeira era mais a parte de movimento, não era nem a questão da luta. Quando eu vi o hip hop, eu senti aquele sentimento de... Eu senti aquele sentimento. Boa, boa. Tive aquele sentimento de, tipo assim, pô, aquilo é o que eu quero, entendeu? E tive como brincadeira no começo, sabe? Tive como uma brincadeira, de certa forma, uma certa diversão. A partir do momento que eu entrei mesmo de cabeça, quando eu comecei a ver que não era só uma brincadeira, que eu vi, "Ei, aí tem mais alguma coisa aí." Quando eu comecei a perceber que tinha uma história por trás, tem todo um esquema de, assim, de ganho físico, né, de preparo, além de tudo, social. Me ajudou bastante com a minha vida, né, na questão, assim, eu tenho até uma frase no meu perfil do Instagram, que é a frase que define todo esse sentimento que eu tenho pela cultura. O hip hop salva vidas, porque eu sei que salvou a minha, que eu acredito que se eu não fosse pra esse lado, eu acho que eu não sei o que eu seria hoje. Pode crer, mano. E então começasse já na infância ainda ou já na adolescência, quando tu começasse a se envolver? Eu tive começo assim praticamente na adolescência, porque eu não tinha tanto, assim, eu não sabia onde tinha essas coisas, eu sempre tive muita vontade. Desde pequeno eu era aquela criança que gostava de brincar de polícia e ladrão, de pega-pega, bola, tal. Sempre procurava uma atividade, sempre pra estar Se gastando divertindo, energia, se gastando energia divertindo, total. E tipo, daí quando começou, foi no tempo que começou aquele tempo de escola aberta, lá em São Lourenço, na escola 10 de agosto. Aí, desse tempo, lá tinha várias oficinas e tal. Eu tinha acabado de me mudar para esse bairro. Descobri essa questão, que era mais nos finais de semana. Tinha de manhã e de tarde, mas geralmente era sempre à tarde que a gente ia. E quando a gente começou aí, eu vi que tinha capoeira, tinha pá, pá, pá. Quando teve uma apresentação geral, eu vi que tinha o hip hop lá. Quando eu comecei a ver aquele pessoal, velho, girando, pá, dançando, aquela música que teve todo aquele envolvimento, eu falei, caramba, é aquilo que eu quero. É aquela coisa que eu quero. E daí, tô até hoje. Escola aberta, mano. Esse nome é muito forte, assim, eu achei muito forte. Era a escola mesmo que abria as portas para atividades culturais? Era Isso, alguma coisa voltada a isso, isso? isso. A escola, todas as escolas municipais, elas abriam as portas nos finais de semana para dar oficina de graça pro público. Você só ia lá, se inscrevia e ia. Tipo, tinha costura, desenho, dança de todo tipo, swingueira, tinha o próprio hip hop, até aula de balé tinha. Que legal, velho. Isso em São Lourenço. Em São Todas as Lourenço. escolas municipais de São Lourenço na época tinha isso. Chegou a um ponto que a parte metropolitana daqui de Pernambuco, né, no caso Recife, né, essa Sim. parte metropolitana, a maioria dos colégios naquele tempo tinha esse tipo de coisa porque era um incentivo do governo do estado, se eu não me engano. Caramba, eu não conhecia, velho. Eu também Não, não. não foi da minha época, né? Isso foi em 2007, 2006, mais ou menos aí, que começou tudo, assim, que teve esse tipo de coisa. Sim. Depois, mais ou menos 2009, 10 foi quando começou a ir acabando e era bom porque muita gente que não tinha o que fazer nas ruas, às vezes, porque assim, o lazer de muita criança naquele tempo era ir pra rua, estar com os amigos. Aí pra não estar fazendo besteira, era bom que vai pra escola aberta nos finais de semana, como não tinha aula, e tipo, aprender alguma coisa. Entendeu? Sempre teve essas coisas lá, só que infelizmente o governo não botou isso pra frente. E hoje faz muita falta. Mas fez a diferença na tua vida Fez, também, né, cara? Na vida de muita pessoa também, fez, pelo fez. visto. Eu acredito Eu que acho que fez. é um projeto bacana. Com certeza faz falta hoje pra muita gente aí, principalmente a galera da comunidade que procura
e que necessita, não só procura, né, ter algum tipo de atividade complementar, podemos dizer assim, da sua rotina do dia a dia de forma gratuita. Não, Eu de acho forma foi- que aquilo ali vai lhe proporcionar uma coisa boa pra sua vida, né? Sim, Uma claro. coisa a mais, né? Às vezes você tem um lado artístico, mas só que você não tem alguém que incentive, você não tem algum órgão que promova aquilo para que você possa ter um assim, pô, eu quero ir, eu vou. Se você pelo menos tiver a opção de sim ou não, já é alguma coisa. Agora, se você não tiver nada, você não vai ter nenhuma escolha, né? Você simplesmente só vai adquirir o que a rua tem a lhe propor, que muitas vezes não é uma coisa boa, né? Caramba, muito legal, velho, muito legal. Como tu poderia descrever, você citou aqui antes, né, da gente iniciar a gravação, que você conhece bem todos os elementos do hip hop e trabalha neles também. Uhum. Dentre todos esses elementos, qual você considera que você tem maior destaque, que você realmente domina bem, ou você domina todos? Então, assim, eu comecei mesmo na dança, porque a dança pra mim é uma forma muito boa de você se expressar fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E assim, a dança hoje é o meu forte porque eu sempre gostei de movimento. Como eu falei, né? Eu entrei na capoeira não foi pela luta, foi pelos movimentos. Gostava de dar salto, gostava de giro, tudo que fosse, usando uma mão só, duas mãos, tanto faz. Sempre gostei desse tipo de coisa. E o hip hop me proporcionou evoluir mais esse meu lado. Mas assim, como eu já desenhava, o grafite pra mim foi, não, vamos dizer assim, foi fácil de aprender, entre aspas, mas assim, você aprende o grafite, mas você faz o seu estilo. Muitas vezes o meu estilo não é, vamos dar um exemplo, não é o seu, não é que nem o seu, não é que nem o dele, sabe? O grafite, o DJ, eu sempre também gostei muito de música. Então, quando eu aprendi a fazer beatmaker, mexer com o Virtual DJ, que naquele tempo, meu Deus do céu, era o programa que todo mundo queria ter, né? Todo mundo tinha que baixar o Virtual DJ para fazer lá nos negócios, né? Comecei a me divertir com isso e consegui, assim, desenvolver muita técnica boa. E em eventos de hip hop, como na falta de DJs, eu me prontificava e sempre deu certo. Já tive meu papel de DJ, já tive meu papel de grafite, já tive meu papel de MC, que muitas vezes eu já participei de algumas batalhas aqui, inclusive uma vez perdi por causa de panelinha. Mas, tipo, tive todo o meu papel nos 4 elementos básicos da cultura hip hop. Eu tive minha tour, né? Sim. Como eu tava dizendo. Exatamente, foi essa palavra que você citou, tu. E tu fizesse um beatbox. É porque, além disso tudo, você sendo b-boy, você às vezes tem essa pretensão a aprender. Porque a música em si é o que faz você dançar, né? E, tipo, o beatbox já faz com que você não precise de um caixinha ou de alguma coisa. Você por você mesmo, você cria a sua música, o seu flow, o BPM que você quiser. E beatbox, tu também desenrola O beatbox? beatbox, eu ainda brinco um pouquinho. Ainda brinca um Ainda brinco um pouquinho. pouquinho. Manda ver aí um pedacinho, mas se for de boa. Ah. Foi o que tá fazendo É. também, mas dá mais uma palhinha a mais. Massa demais, velho. Brincadeirinha. Nossa, eu fico impressionado como vários sons conseguem sair da mesma boca, né, velho? Então, falar nisso, tu quer tentar não? Oxe, eu? Tem que fazer, tem que Só, Mas aí tu vai ter o que... meu é tipo só de assim, guitarra, que é... Mas a gente não sabe. Como é que tu poderia, tipo, dar uma dica a gente? Então, até para as pessoas que tá assistindo, que queira, tipo, fazer algo parecido. Uma Boa, dica André. Que queira começar, Pra ou gente, começar... diz aí uma dica pra gente. Pra fazer o pá, a pessoa tem que fazer a fonética desse jeito e tal. Entendo. É. Assim, eu digo assim, eu aprendi brincando. Banheiro. Tome banho e treine. Às vezes eu ficava no banheiro tomando banho, um acústico, né, do banheiro, às vezes ajuda a gente muito. Sim. E nisso comecei a desenvolver. Não tem muita coisa o que fazer. Por exemplo, o boom, né, o bombo, né, do beatbox. Você só faz tipo um pum, tipo um pom, só que um pouco mais, né, mais retraído. Pum. Pum. Aí depois você vai tirando esse som de pom, aí vai ficando só o Que é pra ficar... Que no caso é pra ficar mais seco. isso, pra ficar mesmo o som de como se estivesse batendo num tambor. E o caixa, né, que é o você simplesmente é como se você tivesse um
Aí você vai colocando mais força na sua boqueadura pra começar a fazer. Tá vendo? E o todo mundo sabe fazer, né? É. Aí, ó. Aí tem o scratch, né? Faz umas brincadeirinhas. É fácil demais. Massa, velho. Pra mim não é fácil, não. Mas aí tem que treinar, É. tudo na vida tem que ser algo que a pessoa tem Precisa que ser continuar treinado. treinando até alcançar a desenvolver. perfeição. Tem eventos mesmo de beatbox que vocês assistindo, vocês ficam impressionados, porque o pessoal que treina mesmo assim, desenvolve mesmo a técnica, é incrível. Eu fiquei, tem um aqui que é brasileiro, é Fernando. Fernandinho Beatbox, o cara é Esse monstro. bicho tira muita onda, velho. Monstro. Sem resenha. Não, é impressionante, né? O fato de você conseguir simular uma bateria É. junto com outros elementos Isso. na boca, velho. E eu, assim, eu sou bem analítico, posso dizer. E deu pra ver que ele tava explicando, mas entre o movimento que tem o grave, e que seria o bumbo, né? O bumbo Isso. grave e o bumbo seco, o formato da boca dele muda Muda. um pouco. E o caixa, tu mexe com a língua, eu acho, né? É Tu mais percebe? tipo. E a língua não parece... Dá um tipo um estalozinho. É assim. Aí, eu, assim, foi por análise mesmo, mas eu não sei. Tipo, tem coisas que a galera consegue fazer e eu não consigo. Eu não tenho 100% domínio do meu corpo, posso dizer ainda, né? A vida ainda tem muita frente Verdade. pra. Fazer um yoga. O yoga vai ajudar, né? Ajuda. Massa. Cara, e dentre todos esses momentos que você citou até agora, primeiro, obrigado aí pelo ensinamento, tá? E foi massa, André. Realmente, eu também agradeço. ter trazido Agradeço isso. nada, é R$100 no Pix aí. Diga aí. Diga aí qual é o Pix, né? 0800, tô brincando. Quem foram suas inspirações, mano? Nesse momento inicial lá, eu acho que não sei, a turma talvez, mas quem foi tua inspiração naquele momento? Bem pensado, bem perguntado. Às vezes eu fico me perguntando nisso, às vezes muita gente começa a fazer certas coisas porque vê uma pessoa famosa, né? Comigo já foi muito pelo contrário. Eu tive a inspiração pessoal da cidade mesmo, de São Da Lourenço. turma aqui. São Lourenço. Carlinhos foi uma pessoa que, inclusive Carlinhos, ele também participou, ele foi um dos pioneiros aqui da cultura hip hop aqui em Pernambuco, que fez parte da Faces do Break, que era um grupo daqui de Paudalho, que até o próprio Vando também, Vando Arte, salve aí, Salve. participou, o Galego também, o Arthur, Van, teve Melo, teve muita gente que eu aqui assim agora eu não vou lembrar de todos, Sim. né? Mas assim, era um tempo que não tinha nada, não tinha DVD e internet, nada. E eles conseguiram de alguma forma adquirir a informação correta para poder dançar aqui, porque o hip hop começou na década de 70, né? Chegou no Brasil um pouco atrasado e chegou com muito pouca informação. Então foi meio que difícil naquele tempo. Por isso que eu agradeço bastante. E quando eu vi aquele cara dançando, velho, pô, se tu vê o cara, ele hoje deve ter por volta de uns 56, 57, brother. Trabalhador, um cara que trabalha ralado todos os dias, mas quando ele vai treinar, o cara é leve, parece uma pena. Dança muito, mano. Dança muito. Entre teve Caíca, Missinho, Jonas. Uma turma muito boa lá de São Lourenço que quando eu comecei a dançar, foi eles que me ensinaram, sabe? Começou a me dar os toques, como que dançava, como que fazia certos movimentos. E daí foi minha inspiração. Foi ver aquele pessoal que eu não sabia que existia. Na verdade, eu não sabia nem que existia hip hop em São Lourenço. E quando eu comecei a participar da escola aberta, que eu vi uma apresentação geral do pessoal, que eles também estavam, foi o que me abriu os olhos de querer participar de verdade daquilo ali. Nossa. Caramba, que legal, velho. E eu acho massa quando você tem as suas influências estão perto de você, né? Que Isso, é a pessoa que você tá acessível, tem uma dúvida, tem como tirar essa dúvida, tem como bater um papo, tem como amadurecer, tanto tecnicamente como profissionalmente, espiritualmente, de diversas formas, com contato com uma pessoa experiente, velho. Muito Verdade. massa. Como é o nome dele? É Carlinhos? Carlinhos. Carlinhos o quê? Cara, eu não sei muito bem o segundo nome dele, mas Tudo bem. Tu tens o arroba dele? ele não tem rede social. Essa galera
Mas das Antrola é difícil ter rede social. Ele e tem quando... WhatsApp. Massa, não. Instagram, Massa. essas coisas assim. É porque eu ia difícil deixar ele aqui, né, se tivesse rede social, eu ia deixar aqui pra Aham. galera conhecer ele, porque com Não certeza tem o arroba dele, mas tem o arroba do grupo, que é Master Breaking, top, lá de São velho. Lourenço. Massa. Vou Tá colocar ligado? aqui na descrição do vídeo, velho. Vou colocar o arroba pra galera conhecer, Massa. curtir a galera e conhecer esse trampo também. Não é um grupo só que se limita a treinos, sabe? A gente também faz eventos. Ultimamente, o Novembro Negro rolou lá, foi em novembro passado. Foi um evento em prol a isso, antirracismo, antipreconceito, que teve vários tipos de... Não, assim, não foi só o hip hop, Sim. sabe? Teve cavalo marinho, teve maracatu, aí teve a gente, foi assim, uma associação Encontro de culturas. culturas. É isso, isso. Foi um movimento feito pelo pessoal de lá, esqueci o nome, mas foi de um pessoal que produz uma quadrilha lá, de São Lourenço, que também estava junto nesse meio, que já tinha um acesso a essa questão de ir na prefeitura, de De procurar ter as acesso, coisas, sabe? patrocínio, essas Aí coisas. isso ajudou bastante. Aí foi o que, assim, fez com que todo mundo se juntasse e fizesse esses eventos que foi 2 dias, velho. Foi 2 dias, foi Massa. muito bom. E essa mistura de cultura, velho, tu acha interessante? Acho muito interessante, mano. Porque, assim, eu acredito que para você conhecer, você tem que ver. Você tem que observar. Então, quanto mais eventos acontecerem, mais o pessoal vai estar ciente que aquilo existe, porque eles vão ver que aquilo está acontecendo, vão ver que tem gente ali que sempre se preparou e sempre se prepara para querer dar o melhor de si para aquela determinada coisa. Assim como qualquer outro tipo de coisa, né, na Sim. vida da gente. Sim. Quem não é visto não é lembrado, né? Tem um ditado Com certeza. Com certeza. que é assim. Tu ia fazer alguma pergunta? Eu vi que tu tava Não, fazendo não, movimento. ia dizer que, tipo, a gente tem que se juntar pra ter mais força e mostrar que a gente tá ali, tá ligado? Sim, Isso. sim. Porque se juntando, não tem como uma pessoa ter, no caso assim, imagina, tu tem um graveto, tá ligado? Tem um graveto, tu consegue quebrar ele rapidamente, fácil. Mas vários gravetos, tu não vai conseguir, Analogia boa. tá Total. ligado? Tu Total. tem que se juntar mesmo pra unir força Tanto e é que alcançar o objetivo, que é foi bom tu falar isso mesmo, porque no começo o hip hop em si tinha um certo tipo de rivalidade. Aquela coisa que a gente vê nos filmes, hoje que o pessoal romantiza muito, né? Tem aquela coisinha bonitinha, daqui a pouco tem um drama, né? Pra dar uma tapeada, mas aquela questão de rivalidade realmente tinha. Porque assim, o hip hop, o intuito dele, do break, de tudo, foi pra acabar a violência nos Estados Unidos, naquele tempo das gangues ali em Nova York, Bronx, Brooklyn, toda aquela rapaziada ali, mano, era osso, velho. O hip hop em si foi criado pra esse intuito, pra o pessoal, em vez de acabar entrando em certas gangues, eles foram mais pro lado cultural, que onde foi acontecendo festas em si, ao invés de briga, tinha o chamado Top Rocking e o Brooklyn Rock, que foram criados naquele começo ali, que era mais pra isso. Você provocava, mas você não gerava violência. Só que isso, quando começou a ter um patamar um pouco mais alto, que foi quando começou a ter as batalhas, os desafios valendo dinheiro, essa questão de rivalidade começou a crescer muito, e isso teve até aqui. Até aqui mesmo em Pernambuco também teve muito isso. Tal grupo não se bate com tal grupo. E quando se junta, é aquela guerra. Não brigavam, mas ficava aquela rixazinha. Ficava Aí aquele- hoje eu acho que amenizou bastante isso. E foi onde começou a melhorar assim, a questão de visibilidade e a questão de certa forma, inteligência do pessoal. Porque uma cultura é feita para você ficar junto, né? Para você se unir, para fazer aquilo crescer crescer sempre, né? Aí isso nunca vai dar certo se você faz parte daquela cultura e brigar internamente com outras pessoas que também fazem parte daquilo. Aí ninguém acaba ganhando. Eu acho que hoje em dia isso mudou e agora tá começando a andar um pouco melhor. Vocês podem ver até que o hip hop, o break dance agora faz parte da Olimpíada, né? Sim, sim. Faz parte da Olimpíada. E isso mostra também uma evolução da própria sociedade que está envolvida nesse meio, né? Isso. Os artistas que fazem parte desse movimento hip hop entenderem que é melhor, qualquer arte, na verdade, né? É melhor dar as mãos e trabalhar em prol
juntos, mesmo que sejam diferentes. Uhum. E tenham propósitos diferentes, mas independente de cada grupo ter um propósito diferente, é o mesmo assunto que eles estão abordando, né? O hip hop ou qualquer outra cultura. Velho, dá a mão, vai chegar mais longe, velho. Pois é. Tem eu não sei se é um ditado, se é uma frase, mas que é, quer ser rápido, vá sozinho. Mas quer ir longe, sozinho não dá, É, tá com ligado? certeza. Então, sim, a analogia é muito boa. E eu percebo, sim, e não é de agora, né? Você tá falando de agora, mas é de um tempo muito mais, não tão distante, mas que a galera do hip hop tá muito mais unida, de uma forma geral, até mais do que outros movimentos, que eram muito mais unidos, ou pra mim aparentavam ser muito mais unidos. Eu vejo a galera do hip hop, todo mundo se dá bem, pode ter uma ou outra desavença, mas é uma coisa Muito muito, raro hoje em dia. exatamente, muito raro, e isso mostra que o patamar, pelo menos de aceitação, convivência, a colaboração tá em outro nível, velho. O que é muito, muito bacana. E, Vitor, e agora, no momento, quem é tua inspiração? Ah, tem, né? Tem um pessoal que faz a gente ter mais vontade de treinar, né? Assim, o primeiro campeão, assim, o pessoal fala meio que de mídia, né? Que aquele evento ali é um pouco mais comercial. Mas assim, a Red Bull abriu muito as portas pro hip hop. E eu não posso negar isso. E o primeiro campeão brasileiro O primeiro campeão brasileiro que foi inclusive em 2010 foi um rapaz chamado Neguinho, né? Então, Cara, mano, o muito. cara dança muito, brother. E ele tem aquela ginga brasileira, porque ele mistura o break com a capoeira, sabe? Ele tem os saltos, pô, maravilhosos, velho, tá ligado? Antes dele, teve o Pelezinho, né? Que em 2005 ele foi o primeiro brasileiro a participar. Eu acho que ele foi o primeiro brasileiro a participar. Eu não posso ter a certeza disso, mas assim, foi o primeiro brasileiro que eu vi participar da Red Bull. Assim, o primeiro brasileiro em um evento internacional. O pessoal, caramba, aquilo abriu muitas portas pro Brasil. E daí, em 2010, quando o Neguinho conseguiu ser o campeão, aí que abriu mesmo as portas pro Brasil. Inclusive, veio a Red Bull para aqui, a final internacional. Já teve aqui 2 vezes no Brasil, 2006 e em 2013, se eu não me engano. Em 2013. E isso é muito bom porque faz o povo daqui ter um pouco mais de incentivo para querer batalhar, para querer treinar, porque assim, você sabendo que tem um evento bem remunerado pelo esforço que você faz, porque treinar não é fácil, né? Praticamente é um trabalho. Quando você sabe que tem certos eventos que vão lhe remunerar bem, você vai treinar melhor, você vai se desenvolver melhor, você vai ter gosto por aquilo. Agora, o ruim é quando não acontece isso. Por exemplo, ultimamente, tá tendo uns eventos, mas não é aqueles eventos grandes, sabe? Festivais, por exemplo, alguma coisa em prol um dia só pro hip hop. É muito difícil ter hoje em dia. O que tinha que era o Dálio, mas infelizmente não sei por que não deu continuidade, mas que espero que volte, né? Porque ajudava muito o pessoal daqui. Total, e das redondezas também, né? Das Das redondezas. cidades circunvizinhas. Isso. Vinha gente de outros Era o estados que eu ia pra cá. falar, tô ligado. Geralmente os juízes eles não eram daqui já para não ter aquele negócio. Ah, tal grupo ganhou porque o jurado era daquele grupo. Aí sempre pegavam de São Paulo, pegavam de Minas Gerais e só vinha gente boa, velho. Só vinha gente boa pra cá. Mano, e olhar pela ótica que você trouxe agora, de que alguém pode até pontuar negativo, por que tu tá te chamando o jurado de São Paulo? Outro de não sei o quê. Olha pela ótica do fato de quão profissional, mesmo naquela época, foi o fato de evitar com que tivesse arrumadinho e arranjadinho. Isso. Trazer uma pessoa de outro estado. Que sacada incrível, velho. E também tem aquele motivo de tipo, mesmo que seja o pessoal daqui, que é os principais que estão dançando, mas as pessoas que estão sendo chamadas tanto para jurado, eles podem dar uns insights do que eles aprenderam lá e trazer para as pessoas que estão aqui, ou seja, Sim, claro. troca de conhecimento. Isso. Troca de conhecimento. Workshop, alguma coisa do Tá tipo. ligado? E acontecia, mano. Aí, isso é muito massa, pô. Juntar um conhecimento que daqui com o de lá, a mente. Pô, com E certeza, mano. aprende mais ainda. No Dálio tinha isso. Assim, quando esse pessoal vinha pra cá, de manhã era sempre assim. Começava com o workshop, aí tinha o almoço, tá ligado? Depois do almoço, mais ou menos umas 2 horas da tarde, tinha uma pausa. E depois, mais ou menos umas 4 da tarde, não, 3 horas da tarde, começava de novo.
o evento. Mas era sempre assim. O pessoal que vinha de fora já vinha já com o intuito de mandar um workshopzinho. Massa. Já pra Ah. dar um... Porque assim, o hip hop aqui no Brasil começou mesmo em São Paulo. Quando começou a partir para outros estados, o início mesmo foi em São Paulo. Daí foi que quando começou Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aí foi descendo pro sul, foi subindo pra cá. O pessoal às vezes saía daqui pra cá. Mano, a felicidade que o pessoal tinha de viajar pra São Paulo e voltar pra cá com a fita VHS. Só pra ver como é que aquele bicho dá aquele giro ali. Pô, mano, era muito incrível, velho. Assim, a questão do gosto que o pessoal tinha em fazer isso, sabe? É muito difícil, assim, hoje em dia não é tão difícil assim de ver uma coisa dessa, até porque a internet facilitou Sim. bastante isso, né? Mas o brilho que o pessoal tinha em querer aprender naquele tempo era muito incrível e às vezes falta um pouco disso hoje em dia. A dificuldade de ter acesso, né? Não era fácil acesso É. hoje em dia. Então, quando você conseguia acessar aquela informação, era como se fosse achei o ouro porque eu Isso. quero. Praticamente Então, isso. achei o ouro, vou me dedicar ao máximo para aprender. É diferente o formato de aprendizagem hoje em dia. Mudou bastante, mas ajudou também. Sim, De certa forma claro. ajudou a propagar também a ideia, né, do hip hop em si. Falando nisso, tipo, em relação à forma de aprendizado, antigamente era mais difícil, como tu mesmo falou, mas hoje tem maior acesso a esse conhecimento. Mas qual é a forma que tu utiliza as tuas técnicas para tu treinar, para tu Aperfeiçoar também. para tu aperfeiçoar a arte que tu possui? Como é que qual é a técnica que tu utiliza e tal, essas coisas assim. É assim, o básico, o começo é sempre um alongamento, um aquecimento, certos exercícios assim como um marinheiro mesmo, um abdominal, mas quando você vai treinar, assim, vai dançar, você não pode fazer demais. Você só faz alguns só para o corpo acordar. Aí você alonga para não ter nenhum certo tipo de estiramento na hora de fazer os movimentos, porque geralmente você tem que ter um movimento amplo. Aí você vai ter que usar mais a sua escala, talvez, ou o seu braço um pouco mais estendido, ou a sua cabeça com o pescoço um pouco mais rígido, sabe? Tudo isso você tem que dar um aquecimento primeiro para que não ocorra nenhum problema assim de dor ou Lesionar deslocamento, também. essas coisas assim. Estiramento de músculo que é horrível. Uma vez que eu costumo brincar que tem uma escala que o pessoal chama de L, né? Mas eu esqueci o nome, mas enfim, que o pessoal fala que é o de James Brown, né? Que James Brown fazia, né? Sim, Isso. Tô Que era ligado. com uma perna encolhida e outra esticada, assim. Cara, uma vez eu. Meu Deus do céu. Geralmente você, quando faz isso, o seu corpo aqui, você tem que estar um pouco em pé, sabe? Pra você descer e conseguir fazer ela e voltar. Só que, como eu deixei o corpo um pouco mais pra frente, ele exigiu um pouco mais de elasticidade que eu não tinha. Aí eu senti aqui atrás da coxa fazendo. Plu, plu, plu. E já voltei assim. Galera, vou aqui e volto. Partiu Vou casa. aqui e volto. Vou beber água aqui. Passei um mês pra me recuperar. Caramba. Caramba. É isso que a gente tem que ter, sabe? É o cuidado pra coisas assim não acontecer, porque dificulta muito. Você perde muito tempo de treino. Porque, assim, o pessoal tem a costume de dizer que pra você aprender, você sofre. Mas pra desaprender, é só você parar uma semana que você já sente uma dificuldade, sabe? Sim, claro. Passar 2 meses se recuperando de alguma coisa assim, você já passa 2 meses sem treinar. Então já é pra você. Você recupera, claro, mas é uma dificuldadezinha a mais. É todo um retrabalho, né, do músculo, alongamento, aquecimento, resistência, porque você passou 2 meses parado, você Isso. ainda tem uma resistência, mas não é como era se exercitando todo dia. Aí você tem que começar de baixo de novo, para o corpo ir se acostumando com o peso, se acostumando com o jeito, e em si, depois quando você já tá totalmente recuperado, aí depois é só lucro. Sim, sim. Valeu mesmo pela dica, porque eu tô treinando, no caso, tô aprendendo com o Vandu. Aí eu tava fazendo um exercício segunda-feira. Mano, eu me exercitei tanto, no caso, repetindo os movimentos, que a minha perna esquerda, a panturrilha, começou a doer, cara. Aí eu sei como é isso. Caramba, tá é doido. Eu sei como é isso. Mas também tem que praticar. Se não praticar, não aprende, né? Tipo, no pain, no gain, né? E é massa esse fato de saber que a dança trabalha o corpo todo também, né? Então é um exercício completo, podemos dizer. Corpo e mente, mano. Exatamente.
Corpo e mente. Porque você tem que estar em equilíbrio, né? Feito você falou, uma questão de desequilíbrio lhe gerou uma lesão. Simples, mas foi uma lesão. Então, você, corpo, mente, equilíbrio e uma É. série de outras coisas. Justamente. A mente... Vai, Pode continua. falar, não é só dizer A isso. mente realmente, porque, tipo assim, eu falo por mim mesmo. Eu tenho Ansiedade. Ansiedade, mas não falei como eu sou hiperativo. Sim. Porque eu tava procurando. Eu sou hiperativo, tá ligado? E a dança em si, tem a questão com a música, a gente tem que ir com o ritmo da música. Isso. Mano, eu fico tão agoniado, cara, pra ter que ir no ritmo da música, porque meu corpo é muito acelerado. Eu tenho que aprender a lidar com isso pra poder ir com o ritmo da música. Isso. Já fazendo com que eu aprenda a lidar com o meu problema, sem pensar no meu problema, e sim somente na dança. Isso é muito massa. Isso vai te ajudar com esse problema seu, sabe por quê? Porque quando você também trabalha com dança, você tem que se concentrar. E para você se concentrar em certas coisas, você tem que ter o quê? Uma boa respiração. Até isso lhe influencia na hora de dançar, porque tem gente que às vezes cansa rápido quando você tá dançando. E você já começa a ficar ofegante, o seu corpo já começa a responder errado, já começa a responder diferente, porque já vai faltar um pouco mais de oxigênio no cérebro, não vai fazer a troca correta, tá ligado? Por isso que concentração é respiração. Quanto mais você respirar, dançando e sentindo a música, sentindo a energia dela, é aí que você vai começar a perceber que depois disso tudo, é só deixar fluir, mano. É só deixar fluir. O pequeno detalhezinho é esse, é a concentração com a respiração. E ver o pequeno detalhe, que é onde pega todo mundo quase. Porque muita gente não dá a devida importância do respirar em qualquer exercício que seja. Isso. E aí a não respiração adequada, mano, prejudica pra certeza. caramba. Não só na dança, mas na própria vida. Na vida mesmo, toda, assim. mano, na vida toda. Não saber respirar pode ser uma coisa muito séria, assim, pra lhe gerar desgaste, né? Que é o que você quis trazer, assim. Isso, Você tá dançando, não sabe respirar, em 5, 10 minutos você tá muito cansado. com Pô, certeza. fulano tá meia hora e não tá cansado, porque não, o corpo dele já pode estar sentindo cansaço, mas ele tá respirando de forma adequada, o que tá trazendo mais energia. Isso. Respiração e energia. É uma coisa que a gente nasce sabendo fazer e desaprende na caminhada. Você já acha que você pensa assim, é tão simples que eu vou respirar de qualquer jeito, né? Vou respirar de qualquer jeito, vai dar certo, mas não dá. Eu tive que reaprender a respirar isso com, sei lá, meus 25 ou 26 anos. Não faz muito tempo não, mas reaprendi. Hoje eu posso dizer isso. Não tenho controle sobre meu corpo todo, mas tenho controle sobre minha respiração. Perfeitamente. Tenho controle sobre minha respiração. Também tive que Isso é aprender. Eu também tive que aprender porque tanto música na parte de flauta, o instrumento e coral. Aí tinha algumas notas que era Mais prolongadas, né? Caramba, tu é doido, o cara tem que respiração muito boa pra conseguir, tá ligado? Ixi, eu E tinha- Sabe respirar nas pausas, né? e realmente isso ajudou muito. E hoje tá tranquilo. Quando eu dava nota no violão, pô, quando eu tava aprendendo, eu tinha que treinar muita técnica de respiração, porque só saía a nota errada, brincadeira. Aí eu tinha que respirar pra ter paciência comigo mesmo. Mas tem Pô. que até isso. Isso é em instrumento, é em jogo, é em qualquer coisa. Exatamente. Tu joga alguma exatamente. coisa? Jogo. PUBG e Fortnite. Olha aí, pronto. É uma coisa que se você parar com a respiração adequada e a concentração, daqui a pouco você vai estar... É, velho. Se estressa, é um jogo que, tipo, no começo eu mesmo vou jogar pra me desestressar. Tava estressado direto. Não era pela respiração, não, era pelo roubo mesmo que tinha. Mas agora, assim, eu tomei consciência a mais que é pra ser pra minha diversão e hoje só jogo pra me desestressar mesmo. Me desestresso. Tem gente e às vezes que massa. faz isso, né? Eu vou jogar pra desestressar, acaba mais estressado ainda do que... Não, é divertido. Eu jogo com meus amigos e aí a gente sempre é piada, é brincar. É muito mais estar em grupo conversando do que estar jogando. Mano, é isso. E aí a gente jogo com minha namorada, que é Vitória, e também antigamente eu ficava pegando, não morresse, não sei o que, lá era uma discussão. E agora é muito mais colaborativo. Vamos se divertir, vamos brincar e... Que às vezes flui melhor, né? Exatamente. A ideia é pra essa mesmo, é pra se reunir e fazer alguma coisa em conjunto, tá ligado? Não é pra Isso. estar discutindo. Traduzindo, tem alguém aqui que é competitivo ao extremo, tá ligado? Opa! Oxe, eu também é. Eu sou competitivo pra caramba. Eu jamais sou competitivo, pô. Eu só sou o melhor daqui. Não há competição comigo, né? Não vou perder. Pô, eu sou, assim, eu trabalho muito isso porque eu sou muito competitivo. Aham. É bom e ruim ao mesmo tempo.
É bom porque ser competitivo tenta lhe colocar sempre no fato de querer aprender mais, de querer aprender Isso. no detalhe, de querer fazer o melhor, entregar o seu melhor. Esse é o ponto de vista positivo. Se você agir só dessa forma e ter uma competição saudável, é sempre bom você querer ser o melhor, porque sempre vai ter, caso esteja, né? Uhum. Esteja, né, fogo, né? Caso tenha uma pessoa do outro lado tus, tus, que queira também competir com você, vai ser duas pessoas evoluindo num grau extremo numa localidade. Isso. Tem E que ter a aí- dosagem certa. Né? Exatamente. E agora, quando é aquela competição de estar xingando, ou de estar querendo sempre ser o melhor em todos os Querendo esportes. desvalorizar o outro. Exatamente. E realmente essa competição não é legal, não. Eu tô longe disso. Eu sou competitivo, mas não nesse formato, assim. Entendo. Tento realmente explorar o melhor da pessoa. A Vitória mesmo, ela mesmo percebe a melhora no jogo pelo fato de eu ser competitivo. Isso é bom. A evolução Isso é dela. Não só em jogo, eu tô citando esse como a gente tá falando de jogo. Uhum. Ela mesmo consegue enxergar hoje como ela era e como ela é, em questão de melhoria, pelo meu lado competitivo, sabe? E sempre de uma forma saudável, isso é muito bom. Evoluir, a gente ser melhor. É isso mesmo. Como Eu- tu, Não, pode falar, fala. como tu já falou que tu é competitivo, mas na tua visão, isso te ajudou mais ou tanto não, vamos dizer assim, em relação à dança, ao que tu faz? Assim, como eu tava falando, como no caso eu comentei com ele aqui, tem que ter tudo na dosagem certa, tá ligado? Você ser competitivo, isso vai lhe impulsionar a querer ser, tipo, ter um objetivo. Por exemplo, vamos dizer assim, vamos falar na parte de, sei lá, futebol. Pô, sei lá, Neymar. Neymar joga muito. Eu quero ser melhor que Neymar. Tipo, você não. Aquilo ali, de certa forma, vai lhe ajudar a querer treinar mais pra você ter uma técnica parecida ou melhor do que ele. Mas agora, se você voltar a olhar pro lado assim, de pensar em ele como um objetivo e esquecer que o seu maior objetivo é você vencer você mesmo, aí isso aí, tá ligado? Afunda um pouco o plano da pessoa, porque a gente tem que ter inspiração. Não é meta de querer derrubar ou querer ser melhor, sabe? A gente tem que ter uma inspiração de dizer assim, pô, eu quero ser tão bom quanto aquela pessoa. Não é, eu quero ser melhor que aquela pessoa, sabe? Você ter a competitividade nesse ponto é bom. Mas aí quando você começa a ter um objetivo em querer ser melhor, ninguém é melhor que ninguém, né? E até porque se a gente for pensar num pódio de 3 posições, numa competição que foram milhares de pessoas, é os 3 melhores ali, pô, não é primeiro, segundo e terceiro, quando a gente vai ver, é por questões de 3 milissegundos se for na Isso. corrida. Isso. Cara, 3 milissegundos a gente nem consegue perceber isso humanamente falando, Com velho, certeza. sabe? Então, é uma diferença que é só porque existem hoje em dia, né? Essa parte toda da computação que consegue perceber essa micro diferença entre um outro para Mínimo. odiar primeiro, segundo e terceiro, mas são bons de forma iguais ali, eu posso dizer, tirando esse micro aí. Então, bem pontuado e é não passar por cima de ninguém, né? Você pode querer, vou ser o melhor da minha região no que eu faço e não vou botar ninguém pra baixo. Não vou falar mal do trabalho de ninguém, não vou chegar a querer a mão pra uma ajuda, vou estender a mão, vou ajudar, vou orientar, sabe? E eu posso tentar ser o melhor que eu sou e tentar ser o melhor da minha micro-região ou macro-região e mesmo assim continuar ajudando a turma embaixo, porque não tenho medo, Isso. sabe? Porque não tenho medo que alguém seja melhor. Queria eu, se eu fosse o melhor em alguma coisa, que alguém tivesse ali, eu vou ser melhor que tu. E isso de uma forma saudável, como eu tô falando, né? Isso ia me incentivar cada vez mais a buscar o melhor que eu posso ser sobre aquilo que eu tô fazendo. Pra mim, eu acho isso incrível de uma forma saudável. De uma forma negativa, se eu vejo que já tem alguma coisa de colocar alguém pra trás, de envolvimento com mais energias no meio, eu tô fora. É. Pulo, não, sou o pior mesmo. Na hora, sou o pior, É se isso que torna o tu quer melhor. ouvir, né? É, Beleza. exatamente. Beleza. E paro. Não- Às vezes muita gente quer isso. É que você admita que você que aquela pessoa é melhor que você. Sim. Porque tem gente que, né? Tem gente pra tudo nesse mundo, né? E nem vale gastar energia com esse É tipo de justamente pessoa. isso. Às vezes você diz assim, beleza, mano, você ganha. Tranquilo. Vá na paz. Com Exatamente. Deus. Eu quero ganhar pra mim mesmo quando eu for deitar pra dormir, né? Ganhei pra mim hoje. É, Total. tipo, meu A objetivo. questão do ego dele mesmo, da outra pessoa, vem dizer, eu sou o melhor. Eu sou melhor porque fulaninho disse que eu sou melhor que ele. Pronto, isso acabou. é- Ganhou o dia. praticamente. Praticamente. Pra ele foi um elogio. E Vitor, tu tens algum tipo de envolvimento
Eu acredito que sim, mas em algum trabalho social, tipo, tu ajuda alguém a dançar na comunidade que tu mora, ou tu já ajudou, ou tem algum trabalho em andamento. Tu pode falar um pouco sobre isso, se Claro. você tá envolvido? Assim, ultimamente não. Mas assim, eu já dei aula para crianças, inclusive até sem querer mesmo, porque como eu disse a tu, né, aqui é muito difícil de encontrar espaço para treinar, assim, um espaço que seja bom, né, pra gente, um chãozinho liso, um lugar pra gente ligar um som, né. Aqui o que tinha era o Beira-Rio, ali atrás do palco. E tipo, como a gente treinava, né, que dava salto, treinava power move e tal, isso chamava um pouco de atenção das crianças, né, que passava, via. Aí sempre, mano, eu achava isso muito, assim, sempre achei isso muito bom, a questão da criança chegar até você e dizer assim, poxa, eu gostei muito do que você faz. Tem como tu me ensinar, velho? Aí eu disse, poxa, tem, pô. Vem cá. Aí eu parava ali, brincava. Aí às vezes ela, quando ela começava a ver que era um pouco difícil, daqui a pouco ela dava uma desculpa se saía. Mas assim, até nisso aí é uma coisa boa. É uma coisa boa. As crianças, muitas vezes, ela tem um intuito a querer aprender, a olhar aquilo, achar legal, ir lá e buscar alguma informação. Aí tu dá aula onde? Tu treina onde? Aí eu sempre dizia, ó, treina aqui, tal dia, tal hora. Quiser vir, venha. Aí muitas vezes acontecia de elas irem e muitas vezes eu não poder ir. E quando eu ia e elas iam também junto, vinha a cobrança, né? Pô, aí vinha com o nome professor, né? Pô, professor, o senhor nem veio ontem e tal, não sei o quê. E vinha aquela cobrança, eu sempre achei isso muito bonito. Sempre achei isso bonito. E não é um projeto que eu descartei, mas assim, tenho um projeto que eu ainda não coloquei em andamento, mas eu quero, assim, de começar a dar aula para a comunidade, assim, fazer oficinas e tal. E nisso ter um pouco de ajuda da prefeitura para conseguir começar a refazer os eventos aqui, porque se vocês pararem para pensar, quando foi a última vez que rolou algum evento alternativo underground aqui em Paudalho? Foi, salvo engano, 2009, antes da pandemia, e foi o evento que eu, Denier e Denis faz, que é o NR. Vê. 2019, outubro, novembro, 2019. Será que o pessoal da prefeitura não tem a ciência que vocês existem aqui? Claro que tem, pô. Não tem como. Aí o que que eles fazem? Só fazem pela questão de dinheiro. Certamente falando é isso. Porque se não for uma coisa que for em prol pra eles, nunca vai dar pra frente aqui. Porque mano, em São Lourenço também, eu não vou dizer que lá também era as mil maravilhas, porque pra gente conseguir um evento, conseguir fazer, pelo menos assim, o papel aqui afirmando que a gente pode fazer o evento, a gente tinha que ir lá várias e várias vezes, tomar chá de cadeira, esperar a boa vontade do secretário vir começar a falar com a gente. Mano, era horrível, É mano. desgastante, né, mano? Desgastante. Isso faz você até ficar desmotivado às vezes. Você fica, pô, mano, eu tô tentando fazer uma parada pro bem de muita gente, tentando ajudar a comunidade, a cidade, ou seja lá o que for, tentando fazer alguma coisa para que aquilo ali cresça, floresça e crie coisas boas, né, velho, para a sociedade, para nossa sociedade. E vem um certo cidadão e tenta fazer com que seus planos sejam levados ao chão numa rasteira dessa, né? Porque é muito chato você ter que estar sentado com um ofício tentando só mostrar, ó, meu querido, o projeto é isso aqui, ó. Eu só quero isso aqui, ó. Isso aqui, beleza. Eu só quero isso aqui pro som, isso aqui pro palco e isso aqui pra algum ganho do pessoal. Premiação, A né? premiação. Que às vezes a gente conseguia o dinheiro pra premiação com o pessoal do comércio, mas não conseguia com o pessoal da prefeitura. Muitas vezes eles só davam o alvará de que você pode Usar o espaço usar o público. espaço, mas nada mais. Nada mais. Eu posso citar, Vitor, que sim, existe, se tiver alguma líder de governança me vendo aí desse outro lado, existe um descaso, sim, com a cultura de um modo geral aqui em Paudalho. A gente pode tirar até pelo espaço que era de forma comum usada pelas pessoas que fazem artes alternativas. Skate, bike, hip hop, rock, qualquer outro que também tinha dança lá, Era. que é o salão de festa atrás do palco. Isso. Tá pingando quando chove dentro, porque as telhas não estão 100% cobertas. Jogadas traças ali. Então, tipo, se um espaço desse que requer uma manutenção básica não tá, sei lá, disponível para ser usufruído na sua máxima capacidade, como é que a gente pode dizer que essas lideranças do outro lado
estão olhando para a nossa cultura alternativa, para nossas coisas locais, mais de nós mesmos, das comunidades. Não existe. Precisa ser visto de alguma forma, mas eu também acredito que isso precisa de um coletivo maior, de uma forma de consciência. Precisa ter um porta-voz que chegue lá e saiba conversar com essas lideranças, saiba conversar de igual para igual. Mesmo que seja uma troca de negócios, demonstrar qual valor tem em aquilo que está acontecendo. Porque não é só chegar aqui, é massa por quê? Então, a gente precisa entender, articular com esses governos para conseguir fazer essas ações, mas a gente também tem outros projetos grandes aí que acontecem. Tem a Paulo Gustavo, que pode auxiliar com que um evento desse aconteça em muito mais do que uma única vez. Dependendo da distribuição da grana, isso pode acontecer em mais de uma vez. Tem a LabPE e com certeza vão vir outros projetos culturais que podem incentivar isso. Tomara. Sou uma ação, me coloco junto com o estúdio todo como uma ação para ajudar você a elaborar um projeto, a escrever um projeto, a participar do projeto. Massa. E conversar com essas lideranças também, talvez não, também, porque se a gente demonstrar o valor que nós temos em estar fazendo todo esse movimento aqui em Paudalho, não só o programa, o podcast, não só o hip hop, não só o NR, não só a galera que vai dançar, que tem outros estilos de dança, não só a galera que vai pintar ou qualquer outra arte ou gênero que tenha, mas juntar tudo isso e mostrar, gente, ó, se você for comparar com qualquer cidade das macro regiões, da nossa macro região, estamos fazendo um monte de coisas bem feitas, separadas, vamos unir isso, Realmente. tá ligado? Vamos mostrar que temos uma cidade rica em cultura, em arte, e vamos tentar transformar isso num negócio. Precisa ter uma conversa sobre isso, sabe? Então, tudo que a gente faz aqui, Vitor, é muito rico. O Dálio é um dos maiores eventos. Tu acabaste de... aquela tua fala de tipo, vinha uma pessoa de fora pra não ter o caramba, me aumentou o patamar que o Dálio já era, no meu ponto de vista, por um simples detalhe. Então, vem uma coisa que acontecia, o último foi 2014, 2013, 2011. 2011, 2011, verdade. Que aí a gente começou a fazer evento pós-Dálio, o evento de metal, 2011. Olha quanto tempo faz e olha o nível que era o evento naquela época, mano. Sério, o Vandu e a galera que trampava com ele estão de parabéns por conseguir fazer um negócio naquele naipe. Então, de parabéns registros mesmo. são ótimos, velho. Exatamente. Então, a gente precisa se unir, mano. Se unir mesmo, assim, pegar as lideranças, a gente precisa formar lideranças artísticas. Quem vai ser os líderes do hip hop? Pra dar voz àquela galera pra se juntar. Quem vai ser os líderes da parte de rock? Entendi. Quem vai ser a liderança da parte de artes plásticas? Quem vai ser a liderança da parte de esporte? A gente precisa formar essas lideranças para começar a ter uma voz coletiva. Fica aí para todo mundo que tá escutando pensar em fazer isso como ação rocheda, honesta e amadurecer isso para conseguir apoio para que essas coisas aconteçam com dignidade. Ver o que a gente tá buscando, velho. Uma coisa que deveria ser... Básica, né? Porque tá na Constituição, né? A gente não tá pedindo nada que não esteja lá. É incrível, assim, o nível que a gente tá, mas isso não é uma coisa só daqui. Por isso que eu falo, é uma coisa geral, é uma coisa que deixaram chegar nesse nível e a gente não pode fazer muita coisa hoje em dia. Mas ficam aí, gente, essa provocação pra vocês. E valeu aí pela pontuação também relacionada a isso. E... deixa eu mudar um pouco de assunto aqui. Tudo bem. Pra deixar esse clima um pouquinho leve. Conta uma curiosidade sobre tu, mano. Cara, poxa, além desse lado cultural, né? Eu também sempre gostei, assim, quando eu comecei a entrar no hip hop, eu já vinha da capoeira, como eu falei, né? Só que quando eu comecei a ir mais para esse lado cultural, eu comecei a gostar também um pouco mais de artes marciais. A arte marciais também me ajudou bastante assim, com o meu desempenho, com a minha parte calma. Porque quando você treina, muitas vezes o pessoal tem esse intuito de dizer que quando você treina uma luta, você fica mais agressivo, você tende a ficar mais agressivo, tende a ficar um pouco mais agitado. Mas é muito pelo contrário. Dependendo do educador, você vai ter um pouco mais de disciplina, você vai ter um pouco mais de respeito, você vai treinar para se sentir bem, não é para bater nos outros, é para se defender e, se quiser, treinar para competição. É uma coisa muito boa também. Além de dança, também eu já competi já em algumas artes marciais e instrumentos. Gosto também de instrumentos pra caramba. São 3 coisas que me ajudou bastante assim em me ajudar a ser um pouco mais calmo, mais equilibrado.
a dança, a luta e a questão musical. São as 3 coisas pra mim que são básicas, eu acho que pro ser humano ser bom consigo mesmo. Foi o que te transformou a ser quem você é hoje. Essa figura tranquila e disciplinada. Acho que você trouxe isso e eu acho que é bem válido também a luta, não só a luta, como se o próprio hip hop também requer muita disciplina, né? E a arte, de uma forma geral, quando você realmente quer evoluir nela, precisa de muita disciplina. Muita Com disciplina. certeza, muito. E Você tem isso- que ter um certo foco. Sim, com certeza. E artes marciais que tu falasse aí, qual é a arte marcial que tu pratica ou que tu praticou, ou se são mais de uma? Eu comecei assim, na capoeira, né? Mas quando eu comecei a gostar mais de eventos, assim, tipo o Pride naquele tempo, era o essencial, né? Depois do Pride, o UFC comprou, aí ficou como o maior evento do mundo. Que antes do MMA era o Vale Tudo, né? Aí eu sempre gostei mais dessas lutas de combate, esses combates corpo a corpo, a questão do kickbox, a questão do boxe. E quando eu comecei a observar o MMA, quando você começa a ser uma pessoa completa, assim, entre aspas, assim, você saber lutar tanto no chão quanto em pé, como derrubar essas coisas, aí eu comecei a treinar MMA. Passei ainda uns 2 anos ainda treinando. Isso quando eu morava em São Lourenço. Aí quando eu vim pra cá, pra Paudalho, começou a diminuir mais a questão dos treinos e tal. Aí hoje em dia, mais eu só danço mesmo. De vez em quando ando de skate. O skate também me ajudou bastante. Gosto também. Eu sempre fui assim. Sempre gostei de tudo que era radical. Tanto é que um dos meus sonhos é pular de paraquedas. Se alguém tiver paraquedas aí, eu tô afim de pular. Me convidem, né? Me convidem. Convidem, me Não, só convidem. convido você não, porque eu quero paraquedas, bug jump. Bug jump? É, O que é como isso? É, Não, não sei não. é bungee jump, né? Sei lá, uma coisa bug assim. jump mesmo, que é tipo Ah, é aquele pulo de corda que faz... Então, Caramba. mesmo eu vendo que o pessoal, algumas vezes, acontece acidente e o pessoal morre, recordatório, mas, mano, eu quero saber não, eu gosto a aventura. É comigo mesmo, tá Adrenalina, ligado? Então, a adrenalina é comigo mesmo, Ele, pô. ele no começo ele disse que era bem calmo, né? É, Não, eu sou. Eu sei, mas eu sou calmo no sentido da minha vibe, mas a adrenalina Mais tá força, na né? minha mente, pô. É muito não, bom. e é uma pessoa calma, e uma pessoa que gosta de esporte radical, não são distintamente É um separados, paradoxo, não. né? É um paradoxo. Eu posso ser calmo, irmão, mas eu gosto de vários esportes radicais, eu gosto de sentir adrenalina, mas tranquilo, tô lá tranquilo, quase morrendo, tranquilo. Não tem. Pô, que detalhes. Não Tá tem. ligado? Eu não tenho vamos dizer assim, eu não dou valor à minha vida nesse sentido em relação à adrenalina, tá ligado? Mas Eu vou lá e eu só eu quero acho fazer. que é o pontinho Liga aí. que você tá precisando, às vezes, pra se sentir vivo. Isso. É aquela pitadinha de adrenalina que, sabe, opa. Tem gente que consegue ter uma vida tranquila e achar, e tá de boa, mas tem gente que gosta de sentir pontadinhas de adrenalina pra dizer, opa, eu ainda existo, eu tô vivo, eu sei que pode acontecer alguma coisa, e isso é legal, isso traz você pro presente. Eu acho que isso fica retornando você pro presente se você tiver num passado ou no futuro, É. em questão de pensamentos. Realmente foi bom tu ter falado isso, porque aconteceu algo comigo que foi de tipo, mais ou menos isso que aconteceu. Eu desci a ladeira do Pau do Alho. Do Pau do Alho não tem do Alto do Cruzeiro. Sim. Pronto. Aquela ladeira ali, eu descia com a bicicleta. A bicicleta tem freio, mas eu falei assim, nunca desci aqui sem freio, deixa eu fazer isso aqui pra ver o que é que vai dar. Quando cheguei embaixo, Meu Deus do céu. eu só freiei porque senão eu ia bater de frente com a farmácia, Tem a tá curva, ligado? né? É que tem a Ali, né? curva, aí eu parei. Mas quando eu cheguei lá embaixo, freiei, pum, parei aqui, eu. Tum. Eu Desculpa. quero de novo, eu vou subir, velho. Foi algo que me marcou. Aí eu Massa. fiquei pensando assim, e tu, dentre todos esses jogos que tu já falasse, questão de esporte, lutas, dança, qual foi algo que fez que marcasse a tua história na tua mente, que tu assim, caramba, isso aqui foi realmente, ficou na minha mente, não consegue sair. Pô, pode ser cômico. Pode ser como Preferencialmente. Porra, cara, teve uma vez que também nessa coisa, porque, como eu falei, né, eu sempre gostei eu era sempre um pouco agitadinho, né? Sempre gostava de umas coisas mais assim, radical, né? Aí quando eu comprei a minha primeira BMX, cara, que foi a certeza que eu tive que BMX não era pra mim. Foi a certeza que eu tive que BMX não era pra mim. Por isso que eu comecei a andar de skate. Cara, eu também gostava tanto de fazer manobra, queria, na verdade, aprender. O máximo era só uma pingueladinha assim, pulando
quebra-mola, era aprender a fazer a manobra de BMX e downhill, que inclusive é o que tu fez, isso aí, um downhillzinho descendo uma montanhazinha assim, né? Sempre gostei de fazer isso. Cara, eu fiz uma brincadeira assim também. Porra, a bike sem freio, né? Só que eu tava já sem freio. E eu descendo uma ladeira. Quando dá fé, que geralmente sempre a gente fazia isso, dava essa curvinha e nunca vinha nada de carro. Só que dessa vez veio, mano. Cara, quando eu vi que o carro já tinha parado, ele me viu, né, chegando, ele não continuou. Ele parou, pensando que eu ia passar pela frente dele, mas na verdade eu queria. Cara, quando eu tento fazer a curva, eu ainda desci aqui assim. Essa parte do guidão bateu na porta do carro assim, ó. Ei, Foi assim, ó. Pum. caramba. Cara, sabe como é que a pessoa, aqueles filmes que você cai e levanta assim rápido? Você cai mesmo, mas já levanta parecendo que nada tem uma aconteceu. bola, pronto. E o cara saiu do carro e, pô, meu carro vai tal, não sei o quê. Aí a mulher do cara já saiu assim, não, mas ele tá bem, você tá bem. Eu, não tô bem, mas e o carro? E eu perguntando sobre o carro, preocupadíssimo. Eu acho que eu tenho o quê? Uns 14 anos. Eu preocupado, eu no pensamento, meu Deus, esse cara vai me levar em casa, minha mãe vai me bater, porque eu amassei o carro do cara. Aí ele começou a ver o carro, aí aconteceu, mas é só um arranhãozinho só aqui, ó, e tal, não sei o que. Ele começou a fazer assim, saiu a parte da borracha que tinha ficado assim na porta. Aí o cara, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora. Beleza, moço. Peguei a bike aqui, ó, e fui reto, só que a bike, o guidão tava assim, ó. Eu não queria nem consertar, eu só queria sair dali, velho. Eu fui embora assim, ó. É uma das coisas que não sai da minha mente nem a pau. Caramba, velho. E nessa daí foi. Me lembrou, Tem um freio nas suas bicicletas. É uma lição. me lembrasse do acidente, que eu sofri um acidente também, que Nossa. foi meio assim, o carro bateu, eu tava de bike também, não tava fazendo nada radical como vocês. Deixar bem claro. Gostaria, mas não estava. Aí, tá vendo? É rapidão. Tá vendo? A gente tava fazendo e porque a gente queria. Ele não fez. E ó. Tá vendo? Foi bem isso que eu queria deixar claro, assim, queria, mas não estava. A mulher bateu em mim, foi uma mulher que estava dirigindo. E eu posso até dizer que hoje em dia isso é relevante. Antigamente eu tinha um preconceito do caramba em ter mulheres dirigindo. Aquele preconceito enraizado. Normal. Até que um dia uma mulher, eu numa brincadeira, já superei isso, mas numa brincadeira a mulher disse, tu já pensou que tu pode estar vivo porque foi uma mulher que bateu em tu? Se fosse um homem, ele poderia estar mais rápido e poderia ter te matado. Mano, isso foi uma girada de chave. Uhum. Tão incrível na minha vida. Foi um brainstorm. Pá! Aí eu tinha pensado, não. Muito interessante. E aí passei a mudar. Hoje, quando eu falo que foi uma mulher, no sentido foi uma mulher, por isso que eu não estou morto. Porque foi um baita acidente. Foi uma lição, né? Exatamente. E eu caí em pé, mano. Eu caí, na verdade, eu caí de joelho. Nossa. E me levantei também muito rapidamente. Isso aqui é um corte. E foi muito profundo, tá ligado? Um sorvetinho. Quando você pega o sorvetinho assim, fica o buraquinho bem feitinho. Pronto, meu braço. Não quebrei osso nenhum, mas ficou assim. Mas tirou. E isso dá até um curta-metragem pra fazer. Eu não vou contar a história aqui pra vocês, porque vai ficar na minha ideia. Brincadeira. Veja nos próximos episódios. E aí eu fui socorrido, mas caí em pé, saudável, respirando, tranquilo. Fui pro hospital só fazer cicatrização. Não sofri nenhum dano. E foi tipo uma mola. Diferente, não muito diferente de você. Eu fiquei preocupado com o carro da mulher. E a mulher também ficou preocupada com o carro dela. Não ficou preocupada se eu tava bem, não. Depois que ela se preocupou um pouco com isso. Mas foi uma situação que não foi legal. Não foi muito legal. E é ruim passar por essas situações. Com Quando você é certeza. novo, porque você não tem a consciência. Ver, tua preocupação deveria ser... Mano, eu Saúde. poderia ter morrido aqui, porque tu não continuou, porque tu não avançou, porque tá preocupada com teu carro, se tem uma vida aqui em risco aqui agora, saca? Uhum. E aí na época a gente como muito novo, com medo de trazer alguma preocupação pra casa pros pais, pensa Levar logo, uma pizza da mãe. sofreu algum dano? Sofreu algum dano, não sofreu não? Então tá bom, tá tudo certo, eu tô aqui todo acabado, mas o carro da mulher quebrou. Nossa, Diferente do seu caso, ele não conseguiu ligar. O radiador foi uma pancada muito forte. Caraca, mano, foi forte mesmo. O radiador chegou a empenar na parte de dentro, quebrou o vidro, empenou o capô do carro. Foi um dano muito grande no carro dela, porque minha bike era de ferro praticamente maciço, aquelas de rabo de peixe antigo, Uhum. Ah, e com jante aéreo, tudo mais. Então foi uma baita batida mesmo.
E eu tenho que agradecer hoje por Pô, estar mano, e vivo, você mano. tá vivo, E graças não quebrei a Deus. nenhum osso, mano. Graças a Deus, exatamente. Uma coisa que eu trago pra isso, tem gente até que pensa que eu não tenho crenças em um Deus, em uma entidade que tenha nos criado, Só né? porque eu tô andando de preto, né? E tem uma barba grande, tem um cara de mal. Ó. A lembrança que eu tenho desse acidente, mano, é de uma mão me segurando, deixando meu braço e minha perna do lado de fora. Exatamente os locais que eu tenho dano. Eu tive um corte na minha perna, que foi bem profundo, e teve esse corte inteiro no braço, que foram as partes que ficaram de fora da mão que me pegou. Nossa, velho. E aí eu tenho essa é a lembrança que eu tenho quando eu tô voando em cima do carro. Eu não consigo eu não me lembro de outra coisa a não ser como se alguma coisa tivesse, eita, tenho que cuidar aqui. Uhum. Cuidou e depois soltou. Tá ligado? Tipo, vai não, fica. Alguma coisa, essa é a minha Esse é meu. lembrança. E aí eu agradeço muito enfim, por estar vivo hoje, por tu não ter sofrido nenhum dano maior. Porque um acidente desse era pra eu certeza, estar mano. morto ou estar com alguns membros quebrados. Não tive nenhum osso quebrado. E fica a lembrança. Andem com prudência. Eu tava prudente e não estava errado, mas mesmo assim, eu acho que Mas foi o quê? quanto mais alerta. Encontrou? Foi de encontro? Foi o quê, mais ou menos? Tu lembra do antigo posto que tinha aqui, que era um posto ESSO? Sim. Não tinha uma entrada pro posto, quem vinha quando não era antes da duplicagem, Uhum. tinha uma entrada pro posto. E aí esse carro, essa motorista, ela vinha dirigindo e ela não ligou a seta que ia entrar pro posto. Eita. E eu ainda confesso que eu tive aquela sensação de para que esse carro vai entrar, mas eu olhei pra seta e disse, não tem seta ligada, ele não vai entrar. E continuei. Aí de repente, e ela tava olhando Teve pro instinto, outro né, velho? lado, tive instinto pra parar, Uhum. não segui meu instinto. E aí, por não ter seguido meu instinto, eu sofri acidente. Então, quando eu tava no meio assim, do nada, ela entrou no posto. E aí, eu tava já em frente, assim. Então, foi bem de cheio. velho. E, tipo, não teve nem redução de velocidade. Na velocidade que ela tava na BR, ela botou pro posto e entrou. E aí, foi por esse motivo que eu sofri esse acidente. De certa forma não foi imprudência tua, mas de certa forma foi imprudência Sim, dela. ao mesmo tempo. E, tipo assim, sigam seus instintos, gente. É. Porque se eu tivesse seguido meu instinto, que me pediu pra parar mais de uma vez, eu não tinha sofrido desse acidente. Aquele instinto aranha ali, ó. Tinha alguma coisa ali falando, não siga, pare, não siga, pare, e eu insisti, sabe? Então, desde então, eu tomei consciência disso também, porque aconteceu uma outra coisa também que o meu instinto falou mais alto e eu não escutei e deu errado. Sempre a gente passa por isso, né? E aí, É engraçado isso. Desde então, quando meu instinto falou alguma coisa, opa, entra aqui, ó, agora, Uhum. vá por aquele lugar, agora. Não penso mais, velho. Já, se o instinto tá falando alguma coisa, eu sigo ele. Eu sigo ele. Realmente. Às vezes é alguém ali querendo lhe ajudar e você não tá percebendo, né? Total, exatamente. Agora eu percebo e aceito a ajuda. Tem que saber isso. Foi isso, mano. E deixa eu tomar uma aguinha aqui. Realmente. Falar em relação a isso, também já aconteceu muitas vezes comigo, de questão de instinto, e eu peguei e falei assim, caramba, toda vez eu tentava seguir, né? Porém, teve uma vez que foi eu aqui, indo pro posto, aí eu não vou aqui de boa, o pessoal da igreja tá ali, se for de acontecer alguma coisa... Se for de acontecer... frase é foda. Se for de acontecer alguma coisa... Perdoem, mas se for de acontecer alguma coisa, acontece alguma coisa com todo mundo. Não vou chegar e fazer assim, não. Vai ser só com Pensamento. só vai ser com esse aqui, não. Vai ser com todo mundo. E Deus tá ali pra proteger todo mundo. Então, pá. Né? Aí o cara chega e fala o quê? Os caras no carro, nesse. Ei, onde é que fica a entrada de São Severino do Ramo? E eu, nem aí, continuei andando. Só que eu continuei andando e o carro atrás. Acompanhando. Foi. Aí eu olhei pra trás, ele já tava com 38 assim, ó. Bora, perdeu e começou a me esculhambar com um bocado de palavrão. Perdeu. E tipo, velho, foi trágico e engraçado ao mesmo tempo. Por quê? Eu vou tentar te explicar, veja, hein? Mesmo assim, aí eu... Beleza, parei, levantei a mão que ele pediu e não se mexa. Aí ele chega assim, ó, não se mexa, coloca a mão pra cima. Me dá o celular e a carteira. Aí eu fiquei... Mano, tu quer que eu se mexa? Ou tu quer que eu fique parado, tá ligado? Nessa situação. Aí a partir desse momento que aconteceu isso, eu não. Tenho que seguir agora toda vez que... Instintos, né? toda vez que toca assim, eu... Não, por aqui. Faz isso, faz aquilo. Aí eu parei. Sabe o que eu imaginei agora? Ah. Ele perguntando isso pro ladrão, o ladrão fazendo assim.
Muito engraçado. Passa só. Passa lá. Sempre vai, né? Ele quer o dele, né? Independente de qualquer brincadeira ou qualquer coisa É um lá. trabalho, né? É. Se não fosse pelo ladrão, não ia dar trabalho pra polícia, não ia ter juiz, né? Assim, Tô zoando, tô zoando. Não, tô zoando. Boa. e- Tem uma coisa que você deixa passar. Hum. Acredito, talvez nós, mas eu não vou deixar não. Mas é duas coisas que eu quero te perguntar agora e por ordem. Qual foi eu não sei se é manobra, passo, como é a palavra que se diz para um movimento da dança, que é um movimento, né? Mais difícil que você teve para aprender. Pra aprender. Movimento é o termo certo. Mas manobra também ainda vale. Cara, assim, é porque são tipos, sabe? Sim. Power move são movimentos de força. Tem o tricks, que são movimentos de sequência. Tem o footwork, que é o trabalho com os pés, né? O top rock, que é a dança em si. Mas, assim, a dificuldade mesmo que eu tive até agora foi as transições do power move. Tipo, de swipe pra flare. O flare é aquele movimento dos pés. A rasteira de Yashiro, que todo mundo conhece, né? A rasteira de Yashiro. As sequências de Power Move, assim, as transições são um pouco chatas de fazer. E a questão do salto, saltos com giro. Por exemplo, a folha seca parafuso ou com pirueta. Porque tem muito nome, né? Sim. Que é quando você joga, você manda o chute com o pé e faz um giro de 360 antes de cair em pé. Aí esse eu peguei, foi um salto que eu acho bonito, que pra mim foi um pouco chato, porque foi um salto que me machucou uma vez. Em vez de eu cair firmemente, eu caí com o pé esquerdo e a perna direita fez isso aqui, ó. Aí deu opa! Peraí que eu vou parar. Aí, mais uma vez, galera, eu vou ali beber água e volto, mas não voltei. Aí, pronto, foi esse. E parafuso de 2 giros, que é a pirueta de 2 giros. Com 2 giros é um pouco chato, já caí muito nesse salto. Graças a Deus, não tive nenhuma lesão grave, assim, de quebrar alguma coisa do tipo. Mas eu tive certos... Dá pra ver. certas coisas. Desloquei 5 vezes isso aqui. 3 dando salto e 2 vezes, por incrível que pareça, mergulhando no mesmo rio, batendo na mesma pedra. Flecheirinha aqui, daqui a pouco aquele negócio. Aí o dedo fazendo assim, eu, eita caramba, velho. Normal, né? Ou não. Tu tem algum vídeo que tu faz essas manobras que tu acabaste de citar, que eu posso postar aqui no momento que tu tá falando? Tenho no Instagram, tem inclusive tem até no slow motion. Boa. Mas... Boa. Tem uns movimentos assim no Instagram que eu posto. Eu gosto de postar porque, pra mim, eu nunca tive rede social pra ganho próprio, sabe? Até porque no tempo do Orkut nunca existiu esse negócio, né? O Sim. YouTube, naquele tempo, a gente só queria ter vídeo pra deixar lá e depois assistir, né? Depois de deixar lá gravado, né? Assim, o meu Instagram é mais eu posto as coisas porque, assim, eu posto hoje. Aí daqui a pouco eu posto outra coisa. Eu posto outra coisa e aquilo vai ficando pra trás. Vai chegar um certo tempo que eu vou querer rever, né? Aí eu vou lá e fico, poxa, esse dia foi massa. Pô, esse dia foi massa. Eu gosto de ver como um álbum, né? Mas sim, Um eu álbum acho de que a própria fotografia. ideia do Instagram é essa mesmo. É. Eu não vou lembrar, eu não conheço esses movimentos por nome, mas eu vou te pedir pra me orientar na hora lá, porque eu posto aqui quando tu estiver falando pra o pessoal conhecer quais são esses movimentos. Pronto, beleza. E a outra é que tu não citou em momento nenhum que tu faz ou fizesse, eu falo faz ou fizesse porque eu não sei se ainda existe, grupo do Face a Face, pô, parte do grupo Ah, Face a sim, Face, tu sim. tocava violão com os caras, fazia back também, Aham. cantava um pouco. Fazer né? alguma... Não, assim, só fazer só uma ajudinha ali no momento ali. Sim, Aquele, no finalzinho. Brincadeirinha assim. mas tocava com eles, acompanhava tocando violão, Ou violão, ou às vezes carrom. Às vezes fazer essa entre os dois, alternância. sim. O que seria, E desculpa aí, rapidão. O que seria carrom? Carrom é aquele instrumento que você simula a bateria só batendo aqui assim, ó. Tô ligado já. Tô ligado que praticamente o mesmo formato que tá aí o... Isso. Esse é um pouquinho mais descido, com certos aparatos a mais, assim, só pra sair o som. grave e agudo, né? É, Porque tem a isso. mistura dos dois sons. E como foi pra você ter participado desse projeto e ele ainda tá em pé, tá em continuidade? Damaso falou um pouco sobre o projeto, mas ficou naquela, eu não sei se parou, se não parou, se vai continuar, se não vai continuar. É porque assim, a gente quando começou foi
um projeto de Mário, né? Mário Medin. Ele reuniu os amigos, porque assim, a gente se conheceu num evento de hip hop, que inclusive nesse dia também fiquei em segundo lugar, perdi pra um amigo meu lá de Araçoiaba. Nesse dia foi que eu conheci Mário, ele tava inclusive com violão, eu não conhecia ele, cheguei assim, ele tava falando com alguns colegas assim, em comum, aí eu, mano, violão massa, velho, posso tocar um pouquinho aí? Aí eu, pá, aí a gente se conheceu tal, depois de um tempo que a gente já tava, né, se familiarizando e tal. Aí ele, ó, tô com uma proposta pra tu, mano. Vamos se reunir aí tal dia e tal. Aí pronto, foi ele, foi aquela formação, né? Aí a gente fez esse projeto, foi, inclusive, a gente fez esse projeto no dia 8 de janeiro de 2000 e... não vou acertar muito, acho que foi 2018. A gente fez mais ou menos 8 de janeiro, já tinha concluído quem que ia tocar e quem que ia cantar. E no final do mês a gente tocou no São Sebastião, foi aquele dia lá. Não tinha feito nem um mês que a gente tinha se juntado e já rolou aquilo. Mano, aquilo foi muito bom pra mim, velho. Gostei bastante. Foi uma, certa forma, uma coisa que eu sempre quis também. Uma coisa que eu almejava, era participar de algum grupo musical. Eu acredito que, assim, hoje eles estão nos projetos um pouco diferente do que a Face, né? Tinha como Tinha como proposta, né? proposta. Mas eu acredito que assim que der, assim que der, a gente se reúne de novo, porque assim, a Face era mais um grupo de amigos do que uma empresa, sabe? Uma coisa firme ali assim, até porque a gente ainda se comunica, a gente se fala. Eles, Mário, inclusive Mário de vez em quando faz parte da pirâmide, né? E daí ele tem os projetos dele, que ele faz os sons mais voltado pro trap, mais voltado pro rap, né? Com instrumental, assim, já produzido e tal. Amaro também, Amaro já tá mais na linha do trap, do rap. E agora, como ele é pai, ele deu uma pausa, mas também, com o tempo, quando as coisas se estabilizarem, acho que volta. Eu acredito, mano, que a Face ainda volta. Volta Massa, assim, mano. não acabou, mas também a gente não tá dando Não tá continuidade, ativo, né? não tá ativo. Tá em stand-by ali. Não acabou, mas não tá ativo. É, Massa, velho, massa. E foi um momento, foi uma época massa, assim, era um som bem, bem singular que vocês faziam. Eu curtia muito. Acho que a turma curtiu muito. Começou a curtir muito, porque vocês chegaram com autoral já também, né? isso. Logo, então isso foi muito bacana. E coisa nossa, feita por gente nossa, é sempre bacana. Pô, eu acredito que o que eu gostava deles, né? É que assim, o som da gente, a gente misturava a questão do MPB com o rap. Aí fazia aquela mistura da gente que, sabe? Entrava um sax. O sax, porra, mano, aquilo era muito bom, velho. Era, pô. Era muito bom. E eu acredito que ainda com o tempo, as coisas se Sim, estabilizando, sim. as coisas acontecem de novo. Massa, Vitor. Meu amigo, a gente falou aqui muito sobre o hip hop. Eu queria saber, pra Vitor, o que seria o hip hop e o que ele representou na sua vida? Boa, mano. Boa Boa pergunta. mesmo. Assim, eu acredito que a cultura hip hop em si, ela faz você, de certa forma, ter um pouco mais de valor em questão à família, em questão à união. Porque é isso que o hip hop tenta propor, sabe? Pra todo mundo. Dança, grafite, tudo isso que os elementos propõem são só um diferencial para que você se divirta, para que você bote em prática o seu lado artístico, sabe? Mas em si, a própria cultura hip hop, ela mostra a você o lado familiar das coisas, de união. Eu digo sempre, como eu já falei antes, no começo, que o hip hop salva vidas, ele realmente salva vidas. Quando eu digo isso é pelo fato de que eu não sei qual rumo eu iria dar pra minha vida se eu não tivesse encontrado essa parada, entendeu? Porque assim, é uma coisa que já estava praticamente no meu espírito, na minha mente. Era uma coisa que quando eu vi, eu me identifiquei assim. É uma coisa, não, isso aqui que eu quero. De certa forma, é um estilo de vida, é um estilo de você pensar, é um estilo de você conversar. Conheci muitos lugares através do hip hop, conheci muitas pessoas através do hip hop, pessoas, pô,
maravilhosas, velho. Conheci lugares, conheci outras pessoas em outras cidades, de outros estados, tipo, outros ambientes. Isso querendo ou não, vai lhe proporcionar uma coisa a mais, né? Um ganho na sua vida, né? Você teve outras experiências. Mano, o hip hop em si, mano, pra mim é um estilo de vida, é um estilo de pensamentos e agrega valores à sua vida. Você fica melhor com a sua família, você fica melhor com seus amigos, você sabe compartilhar certas coisas, sabe? No começo era muito difícil por ter pessoas que às vezes você não aprendia pelo fato de elas não querer ensinar de verdade. Ah, como é que me ensina a dar um mortal? Ó, vê a frase que me disseram uma vez quando eu perguntei, mano, tem como tu me ensinar a dar mortal? Ele é fácil, pô. Ó, tu pula, olha pra cima e gira. Isso não é um ensinamento, cara. Isso aí é tirar onda com a pessoa. Hoje em dia, quando uma criança vem pra mim e pergunta uma parada dessa, eu tento passar pra ela que, ó, brother, você não vai dar um mortal agora, mas vamos treinar isso aqui que é a base. Você treinando aqui, com o tempo você aprende. São coisas hoje que eu faço que eu queria que fizessem comigo antes, sabe? É aquela coisa de... Comigo antigamente era o termo aprender na tora, velho. Era na raça. Ou você aprendia ou você não aprendia. Então, até essas coisas, até a própria dificuldade que eu tive nesse meio, me ajudou a hoje em dia ter um pouco mais de conceito em saber lidar com as pessoas, em saber ser de certa forma normal, porque pra mim é normal você ser educado, pra mim é normal você conversar com as pessoas sem precisar de, de xingar ou então de tirar onda pelo fato delas não saberem o que você sabe. Então pra mim o hip hop, mano, foi uma lição de vida. Sensibilidade, né, mano? Sensibilidade, né? Acho que tudo se resume a Sensibilidade, tudo, mano, tudo. Que- O jeito como você capta as coisas, como você transmite as Também. coisas, tem tudo isso inserido em tudo isso que eu vim aprendendo de acordo com o tempo todo que eu... E você aprendeu por tentativa e erro, né? Isso, Porque, como tu falou aí, eu aprendi ou não aprendi, era tentativa e erro. Vou tentando, vai errando, vai eu tenho alguma coisa errada, vai percebendo o erro e vai corrigindo. É tentativa e erro. Diferente de quando você tem uma instrução. Sem É. a instrução, você segue o passo a passo para conseguir alcançar aquele objetivo. boa. É um ponto que eu até ia falar. A questão que até a gente tinha conversado naquele momento de pódio, né? Você tem que saber lidar com seus erros e com suas percas. As percas que eu digo é, tipo, se você perder um evento, por exemplo, tem muita gente que se frustra, né? Quando você perde alguma coisa. Mas você tem que aprender com o seu erro. Você tem que entender o porquê do seu erro e o que aquilo ali lhe fez, o que aquilo ali lhe proporcionou. Ou seja, se eu erro aqui, foi por causa de alguma coisa. Então eu tenho que ir através do meu pensamento saber o que me fez errar. Para daquilo ali você cortar pela raiz e não fazer mais. Acredito que a evolução muitas vezes é assim. Não é porque você perdeu hoje que você não vai ganhar amanhã, sabe? Eu acredito que quando a mesma coisa numa luta, quando você perde numa luta, você vai ver depois os detalhes, os mínimos detalhes que ocorreu para que você tenha perdido, para trabalhar em cima daquilo e fazer uma luta melhor depois. É isso que é a vida, né, velho? É aprender com seu erro, analisar o erro, aprender com seu erro. Massa, certeza. Vitor. Incrível. Vitor, mano, estamos chegando ao encerramento do programa, mas antes de fazer o encerramento mesmo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal aí, uma mensagem, sei lá, de motivação, de incentivo. Fica à vontade. Tranquilo. Assim, é uma reflexão através de uma simples palavra, velho, que é atração. Você pensa antes de agir. Você pensa antes de fazer. Então, a partir do momento que seus pensamentos começam a se canalizar no que você realmente quer, no que você realmente gosta, no que você realmente precisa, você está atraindo aquilo, você está querendo aquilo para perto de você. A partir do momento que você começa a se afirmar certas coisas que não vão ser boas para você, aquilo só vai agregar coisas ruins à sua vida. Ou seja, para boas coisas na sua vida, você tem que ter bons pensamentos. Então a gente tem que pensar bem para poder ter o bem pra gente. Massa, muito refletivo. Meu parceiro, Pô, foi um mano, prazer recebê-lo aqui, viu? foi um prazer Tá todo meu, massa. meu querido. Foi massa, foi um papo massa, Foi mesmo. rico de informações. Galera, muito obrigado por vocês que acompanham.
Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para conhecer cada vez mais os artistas aqui da gente. André, meu parceiro, obrigado por mais um episódio. Vitória, meu amor, obrigado por mais um episódio. Outro corte, ó. Olha os memes. Valeu, galera. Um abraço a todos. É. Cheiro grande pra todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Osso. Os-